Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. Acho que ainda dá para notar que a minha voz não está 100%, eu ainda estou em recuperação, mas não tem problema. O vídeo de hoje será sobre mais uma teoria que eu sei que é um tema que vocês apreciam bastante, e a teoria de que eu vou tratar hoje é: onde será que se encontra, durante o tempo de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo, a mítica espada dos heróis, a lâmina luminífera, aquela que teria sido forjada ainda nos tempos antigos por Azor Ahai, o último herói, para liderar os exércitos dos vivos contra a ameaça dos exércitos dos mortos, os exércitos profanos, os exércitos da noite e do frio. Onde será que essa lâmina pode ter ido parar após os eventos da longa noite? E será que ela ainda existe nos tempos das crônicas? Porque afinal de contas se passaram milhares de anos entre a longa noite e os eventos atuais. É isso que nós vamos tentar responder no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu advirto que existem alguns leves spoilers do enredo das crônicas e de Game of Thrones nesse vídeo, portanto recomendo cautela ao espectador. Também lembro a todos, como sempre, que curtam o vídeo, compartilhem o material com os amigos, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e considerem contribuir com o canal de forma mais direta através do Pix, que é sempre a melhor opção por circundar a burocracia da plataforma. O QR Code estará sempre aqui em cima, no canto superior esquerdo da sua tela, o botão Valeu Demais ou o Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha nos links de produtos afiliados da Amazon do canal, pois comprando através deles vocês vão estar me ajudando sem custo adicional. Com tudo isso dito e fora do caminho, comecemos a falar sobre os possíveis e prováveis paradeiros de Luminífera durante os eventos de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo. Antes de falarmos a respeito dos possíveis paradeiros de Luminífera em si, como de costume, quero oferecer a vocês uma breve olhada por sobre o histórico da lâmina, para que todos, mesmo os recém-chegados à obra, tenham um entendimento mais aprofundado daquilo que estamos tratando no vídeo de hoje, e compreendam em profundidade a cadeia de eventos que pode ter levado a espada a qualquer um dos possíveis destinos que exploraremos mais adiante. Luminífera é o nome atribuído nas lendas oriundas de Ashrai da Sombra à espada mágica e mítica que teria sido forjada de próprio punho pelo último herói, Azor Ahai, o homem cuja missão maior seria de liderar os esforços dos vivos em sua derradeira resistência contra o avanço das legiões profanas da noite, do escuro, da morte e do frio. De acordo com as lendas Ashrai, Azor Ahai, que é conhecido em outras terras por outros tantos nomes, trabalhou diligentemente durante um período de 30 dias e 30 noites, para forjar para si mesmo um instrumento de sua vitória vindoura contra as forças profanas. Contudo, quando o herói procedeu para fazer a têmpera do aço na água fria, a espada simplesmente se quebrou, o que o levou a precisar retomar o trabalho do zero. Dessa vez, Azor Ahai trabalhou durante 50 dias e 50 noites, quase dobrando seus esforços iniciais, objetando criar uma lâmina ainda melhor do que a primeira. Dessa vez, antes de proceder com a têmpera, ele capturou um leão, o símbolo máximo da majestade, da valentia e da coragem do mundo animal, e trespassou seu coração ainda batendo com a espada, para imbuir nela a energia vital da criatura, o que em sua visão emprestaria a força necessária para tornar a lâmina perfeita. Contudo, mais uma vez, quando ele procedeu com a têmpera, a lâmina de aço voltou a se partir, frustrando-o. No entanto, o último herói não era um homem afeito a desistir, e por isso ele voltou a trabalhar, mas dessa vez sua leveza havia se esvaído, pois diante de tudo que vira até então, Azor Ahai sabia o que teria que fazer, e sabia que não seria nada bonito. Dessa vez, ele trabalhou durante um período de 100 dias e 100 noites, e ao final de sua forja, chamou sua esposa, uma mulher de nome Nissa, declarando antes de mais nada que a amava mais do que qualquer outra pessoa ou coisa naquele mundo, após o que simplesmente fincou a lâmina ainda incandescente no peito desnudo da mulher, para que a alma de Nissa fosse combinada à lâmina para sempre, muito embora isso tenha partido seu coração. O grito de angústia e êxtase de Nissa preencheu os céus, chegando a criar uma escara na própria face da lua. Tamanho foi o poder daquele momento, mas apesar do preço alto que Azor Ahai tivera de pagar, seu plano havia funcionado, pois a união entre o poder do aço reforjado e a vivacidade, o amor e a paixão da alma de Nissa haviam finalmente criado a arma derradeira, a espada ideal para o herói, que daquele momento em diante ficaria conhecida como a Luminífera, o instrumento de vitória do campeão da luz.
Isso é o que a lenda tradicional registra, e de acordo com as palavras do estudioso Coloco Votar em seu compêndio Jade, Luminífera passou a ser, desde então, sempre tão quente e viva quanto Nissa Nissa havia sido, e passou a se incendiar espontaneamente durante a batalha, assumindo um tom alaranjado e rubro e sendo capaz de brilhar com tamanha intensidade que quase se assemelhava a um sol nas mãos do herói que a brandia, sendo também perfeitamente capaz de fazer ferver o sangue das bestas que Azor Ahai enfrentava, queimando e chamuscando sua carne e derretendo suas escamas, o que tornava ela talvez na espada mais formidável que o mundo inteiro já havia testemunhado em toda a sua história. Contudo, após a vitória dos exércitos dos vivos contra a ameaça dos mortos ao final da longa noite, os registros sobre Azor Ahai e sobre sua luminífera simplesmente cessaram, mas de acordo com a descrição de antigos livros vindos de Ashrai e da tradição dos sacerdotes vermelhos de Hilor, cuja tradição religiosa supostamente também teria se originado em torno da cidade, quando as estrelas sangrarem e os ventos frios voltarem a se levantar, Azor Ahai renascerá, e a humanidade saberá de seu retorno quando ele puxar a luminífera de volta das chamas, como um estandarte luminoso, para liderar uma vez mais na luta pela sobrevivência contra os exércitos profanos, tal como fizera durante a longa noite tantos milênios atrás. Pois bem, estas são as lendas e tudo o que sabemos de forma mais ou menos concreta sobre Luminífera, e de acordo com aquilo que observamos tanto em Game of Thrones quanto nas crônicas, ao menos aos olhos de Melisandre de Ashrai e de seus seguidores, Azor Ahai já renasceu e já reclamou Luminífera uma vez mais, sendo este Stannis Baratheon, a quem Melisandre declarou como sendo o novo campeão do Senhor da Luz. No entanto, de acordo com o que vimos nos capítulos de Stannis na Muralha, quando este apresenta a Mestre Aemon e Sam a suposta espada mágica do herói, o velho mestre mais tarde foi rápido em apontar a Sam que, diferente da luminífera descrita nas antigas lendas, a espada de Stannis não chamuscara sua bainha e nem produzia nenhum calor, apenas luminosidade, o que fazia o velho Aemon ponderar que ela provavelmente era uma falsificação. Contudo, se assim for, e Stannis não foi de fato Azor Ahai, mas apenas o portador de uma lâmina fabricada para se assemelhar à luminífera real, onde estaria a espada verdadeira, e quem a possuiria nos tempos das Crônicas de Gelo e Fogo, assumindo-se que ela não havia simplesmente se perdido no tempo e no espaço? É isso que vamos tentar responder de agora em diante. A primeira teoria a qual quero chamar a atenção de todos vocês diz respeito a um paradeiro que julgo bastante coerente, caso se prove como sendo verdadeiro. Luminífera, após o final da longa noite, teria de algum modo sido incorporada ao patrimônio comum da Patrulha da Noite e se encontraria até os dias atuais escondida em algum local da muralha. As evidências que sustentam essa teoria dizem respeito primeiro ao fato de que, desde o início de sua história, a Patrulha da Noite foi concebida para cumprir um propósito praticamente idêntico ao da própria espada do herói, o de proteger os reinos dos vivos contra as ameaças sobrenaturais que se levantavam das frias terras do norte, em especial no caso de uma segunda vinda do exército profano, liderado pelos outros, e por isso, ao menos em minha opinião, faria todo sentido que Luminífera estivesse também de prontidão na muralha, tal como os Irmãos Negros vêm estando há mais de 8.000 anos, preparada para repelir uma nova aproximação das forças malditas que ameaçam o mundo dos vivos. Nesse sentido, existem aqueles que insistem até mesmo que Luminífera possa ter sido, de alguma forma até mesmo mágica, disfarçada e que pudesse ser na realidade a própria Garra Longa, a espada que é descrita como sendo o maior patrimônio da Casa Mormont da Ilha dos Ursos, e que se encontrava na posse do senhor comandante da Irmandade, Jeor Mormont, antes deste passar sua propriedade para seu intendente pessoal, Jon Snow, que se tornou o único recruta na muralha a possuir uma lâmina valeriana como aquela. Os proponentes da ideia de que Garra Longa seria uma versão camuflada de Luminífera apontam primeiro para sua posição privilegiada na muralha, estando até então de posse simplesmente do líder de toda a ordem, e para o fato de que é muitíssimo incomum, ainda mais nas terras do norte, que uma casa tão pobre e isolada como os Mormont consigam adquirir uma arma tão rara e valiosa como uma espada valeriana, e que tal estranheza poderia ser explicada pelo fato de que Garra Longa na realidade não seria valeriana, e que tal história de legado ancestral dos Mormont fosse apenas parte da fachada criada pela Patrulha da Noite para proteger seu paradeiro e preservar a arma, para que ela pudesse ser usada apenas na hora mais crucial.
Finalmente, acredita-se que a cessão de garra longa do Sr. Comandante a Snow tenha sido algo mais significativo do que um mero agradecimento pelo rapaz ter salvo sua vida de um atentado de um White, sendo na realidade uma espécie de transição de responsabilidade, na qual Mormont atribuía a Snow daquele momento em diante o fardo de ser o grande líder que guiaria não apenas os irmãos negros, mas todos os seres humanos na luta que se aproximava contra os mortos que se levantavam do norte, pois como ficou demonstrado nos diálogos entre o Sr. Comandante e Tyrion Lannister, nos livros e na série, os irmãos negros mais antigos ainda se lembravam e ainda temiam o retorno dos outros, e por isso seria mais do que natural que Mormont já estivesse preparando o jovem o quanto antes para o inevitável embate, inclusive fornecendo a ele a ferramenta necessária para lidar com essa ameaça, ou seja, a lâmina do último herói, reconhecendo em Snow um grande potencial e talvez até mesmo conhecendo de alguma forma sua verdadeira linhagem paterna, já que sabe-se que o segredo por trás do verdadeiro parentesco de Snow estava adormecido, mas não completamente esquecido em Westeros. E tanto Mormont quanto o velho mestre Aemon poderiam ter mais conhecimento sobre essa questão do que deixariam transparecer, o que aliás conversaria muito bem com a teoria sobre o príncipe que fora prometido, da canção de Gelo e Fogo tal como é descrita nos livros, que muitos acreditam firmemente ser de fato Snow. Se tudo isso se confirmar, as duas teorias casam perfeitamente. Outra popular teoria dentro da comunidade, que francamente me agrada menos, mas que ainda assim precisa ser citada pelo menos de passagem, é que Luminífera não seria, na realidade, uma espada literal, mas sim uma espécie de metáfora, querendo dizer que poderia representar tanto o infame corno mágico de dragão encontrado por Euron Greyjoy, que teria sido localizado entre as ruínas de Valíria, ou seja, entre o sal das águas e a fumaça das 14 chamas explodidas, e que também exigiria sacrifícios de sangue sempre que fosse soprado, pois quem quer que sopre o berrante inevitavelmente morre, como vimos, quanto a algum personagem da obra, como por exemplo o Sor Davos Seaworth, um homem que renasceu das chamas e da fumaça nas águas salgadas da Água Negra após a batalha em Porto Real e que serviria como um lado mais virtuoso e mais sólido da causa de Stannis Baratheon, mesmo quando ele precisa entrar em atrito com o próprio rei ou com sua sacerdotisa vermelha, em nome daquilo que é certo. Das duas hipóteses apresentadas aqui, acredito que a do berrante teria um pouco mais de validade, pois de fato, sua ligação com a antiga Cidade Franca o torna um artefato vinculado ao fogo, tal como o Luminífera, e algumas de suas características de fato batem, mas ao fim, não creio que nenhuma das duas possibilidades seja muito forte. Existem também aqueles que enxergam em Blackfyre a antiga lâmina do Conquistador, que supostamente se perdeu após a morte de Aço Amargo no Oriente, uma possível explicação para o paradeiro de Luminífera, e de fato, existe aí algum mérito nessa visão, pois tal como Luminífera, Blackfyre também era uma espada vinculada ao calor e aos fogos mágicos, e era vista também como algo messiânica por muitos, como a lâmina mais especial dentro do contexto do reinado e da dinastia Targaryen, um dos grandes símbolos do poder real e uma espada digna de um grande herói. Mas tal como aconteceria com a hipótese de Garra Longa, Blackfyre teria também que ser uma versão camuflada de Luminífera, pois tal como a espada de Snow, ela não emitiria luz ou calor naturalmente. As evidências que apontam para essa hipótese acabam se tornando ainda mais fortes com a estreia de House of the Dragon, pois a profecia do príncipe que foi prometido e sobre o campeão da humanidade foi bastante torcida na série, para dar a entender que os Targaryen sempre souberam sobre a aproximação do exército profano, através de supostos sonhos de dragão de Aegon I, e que por isso estariam preparando seu reino desde sempre para enfrentar essa ameaça, e nesse sentido, Blackfyre seria a ferramenta necessária para que o rei de então liderasse seus súditos contra a ameaça dos outros, e por isso Aegon a teria tornado em um de seus maiores símbolos de poder real, que só deveria ser passado de rei a rei, embora isso não tenha ocorrido no fim. Bom, eu deixarei que você seja o juiz de se isso faz ou não sentido. E finalmente, acredito que guardei outra das melhores possibilidades para o fim. Essa teoria também fala a respeito de uma espada, mas não se trata de Garra Longa ou de Blackfyre, e sim da lâmina mais singular e mais diferenciada em todos os 7 reinos, que ainda por cima não precisaria ser dissimulada. Estou falando naturalmente de Alvorada, a espada ancestral da Casa Dayne, sempre brandida apenas por seus maiores guerreiros, os cavaleiros que recebem sempre a alcunha de Espada da Manhã. As evidências que corroboram a teoria de que Luminífera seria na realidade Alvorada são numerosas, começando já pelo nome dado aos que a brandem. A Espada da Manhã seria uma alcunha perfeita para designar o herói que lideraria a nova Batalha pela Alvorada, como o derradeiro embate na primeira longa noite ficou conhecido, o que faria total sentido.
Além disso, os proponentes e apoiadores dessa hipótese apontam para o fato de que a espada, muito pouco mostrada nas crônicas e substituída por duas lâminas randômicas e sem graça em Game of Thrones, é muito pouco conhecida, misteriosa e tratada de forma bastante protegida pelos Dany. Além disso, a espada teria vindo dos céus, sendo feita a partir do âmago de uma estrela cadente ainda nos tempos antigos, no local em que Tom Bastella seria fundada, rente ao rio Torrentine e adjacente às águas do Mar do Verão, ou seja, entre a fumaça do corpo celeste caído e o sal das águas do mar. Mas ainda assim, algo que aparentemente contrasta com a lenda tradicional, segundo a qual Azor Ahai teria vivido e trabalhado no Extremo Oriente, do outro lado do mundo. Mas isso pode ser perfeitamente uma espécie de história criada para encobrir sua real origem, e dado o caráter remoto dos tempos da fundação da Casa Dany, é impossível verificar a veracidade ou a falsidade da história com 100% de precisão, de modo que a possibilidade é real. Além do mais, os proponentes dessa teoria também apontam para as características únicas de Alvorada. Uma espada tão leve, firme, forte e afiada quanto qualquer espada valeriana, ou seja, uma espada claramente especial e distinta daquelas de aço comum, mas que ao mesmo tempo não se parece em nada com uma lâmina do dragão na aparência, sendo descrita como pálida, reluzente e até mesmo brilhante, o que poderia indicar alguma ligação com o fogo ou alguma sinalização para o fato de ser uma arma de herói e um símbolo do lado luminoso da humanidade em sua luta contra as trevas e o frio que vem do norte, quase como se o brilho branco da espada fosse uma espécie de indicativo de que, de fato, se trata da lâmina do último herói, embora ela nunca tenha sido expressamente descrita como emitindo calor ou chamuscando sua bainha. Além do mais, de acordo com as palavras do próprio George Martin, os Dany são uma casa especial que terá um destino importante nos próximos livros das crônicas, se e quando forem publicados, o que pode perfeitamente indicar que sua espada ancestral, um de seus símbolos máximos, poderá ter um papel crucial na luta contra o exército dos outros, que será, afinal de contas, uma das tramas mais importantes dos últimos livros da saga, que ajudará a definir todo o final da história, como todos sabemos bem. No fim das contas, acredito que a possibilidade é bastante forte e bem convincente, mas no fim, como sempre, deixarei que cada um de vocês tire suas próprias conclusões a esse respeito. Pois aí está, essas foram as minhas conjecturas e as teorias que eu trouxe aqui a respeito dos possíveis paradeiros de Luminífera e onde a lâmina poderia estar escondida esse tempo todo e de que formas. Eu já falei um pouquinho a respeito de quais dessas teorias me parecem mais coerentes, mas agora eu quero saber as opiniões de vocês a respeito do vídeo e das teorias que eu apresentei. Qual dessas vocês acham que é a mais provável? Qual vocês acham que tem mais chances de ser verdadeira? E finalmente, qual dessas teorias mais lhe agrada a um nível pessoal? Estando certa ou não, sendo provável ou não, fazendo sentido ou não? Como sempre, eu agradeço a todos pela paciência, pela audiência e pelo interesse naquilo que eu faço. Lembro a todos mais uma vez que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem o material com os amigos, além de considerar contribuir com o canal das formas diretas que eu expliquei no começo do vídeo e de conferir os links afiliados de produtos do canal na Amazon para me dar aquela forcinha. Um grande abraço a todos e vejo vocês novamente no próximo vídeo do canal ou lá na Omnipédia, como sempre. Link do meu segundo canal também está aqui embaixo na descrição. Grande abraço a todos e valeu!